Vamos para a nossa segunda aula deste mini curso de exegese e hermenêutica. Eu quero falar agora sobre algumas práticas importantes que o hermeneuta, o exegeta, precisa ter, sobre algumas coisas que ele pode fazer que o ajudarão a entender melhor a Bíblia Sagrada. Então, uma dessas recomendações que eu dou e que os estudiosos dão é importante que o leitor da Bíblia, que o estudioso da Bíblia, o professor e o pregador, conheçam o fundo histórico. Ou seja, o que está por trás, né, daquela passagem, daquele texto que não está explícito ali, que você precisaria buscar em outras passagens da Bíblia ou até em outros livros, em outros documentos. Do que eu estou falando? Toda a Bíblia foi escrita debaixo de determinadas condições históricas. Se você lê os profetas, por exemplo, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Miqueias, eles comumente situam a profecia deles na história. No tempo de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Isaías profetizou, Amós profetizou nos dias de Uzias e de Jeroboão, rei do norte, e assim por diante. Então a história é importante para a compreensão da Bíblia. Por exemplo, quando nós lemos a história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, nós compreendemos melhor o que eles fizeram se nós soubermos o que acontecia naquele tempo, como as pessoas viviam, o que elas faziam, quais eram as suas práticas, a sua cultura. As descobertas arqueológicas têm iluminado bastante aquele período. Então, há algumas práticas que para nós hoje seriam estranhas, né? Naquele tempo, né? Como por exemplo, Abraão Sara dá a escrava para Abraão ter um filho com ela. Coisas estranhas para nós, mas à luz do fundo histórico elas ficam mais claras. Por exemplo, o Velho Testamento fala muito de guerra, né? Isso para nós às vezes é um pouco chocante, mas quando nós lemos o fundo histórico, nós sabemos que eram comuns entre os povos ali da região da Palestina, seja nos tempos de Moisés, seja nos tempos já da monarquia em Israel, né? Isso era comum. Ou, ou, por exemplo, nós sabemos um pouco dos povos que dominaram o mundo nos tempos em que certos relatos da Bíblia foram escritos. Por exemplo, é importante ao leitor dos evangelhos saber que o Império Romano dominava naquele tempo, o que eles faziam, qual era a relação de Israel com aquilo. A leitura fica mais clara e muitas coisas começam a fazer mais sentido. Outra coisa que é importante ao leitor da Bíblia, quando ele lê um determinado livro, é procurar saber o objetivo ou os objetivos do autor. Isso não está explícito. Quando você começa a ler lá Romanos, quando você começa a ler Gálatas, não tem ali uma introdução explicando ou explicitando os objetivos do escritor. Como que se descobre? Se descobre lendo os livros da Bíblia e descobrindo os fios condutores, ou seja, o que passa por toda a obra e a conduz, ou lendo comentadores experientes que já estudam os livros ou estudaram os livros por muitas décadas e conseguem nos dar mais informações. Por exemplo, se você lê o livro de 1 Crônicas e você vê a vida de Davi, você compara com o Davi de 1º e de 2º Samuel, se você for um leitor atento, você vai ver que há diferenças consideráveis. O escritor de 2º Samuel falou do adultério de Davi com Batseba. O escritor de Crônicas não falou. O escritor de Samuel falou do estupro e incesto de Amnon contra Tamar, filho e filha de Davi. O escritor de Crônicas não falou. O escritor de Crônicas nem menciona a morte de Urias por Davi.
O escritor de Samuel falou. O escritor de Samuel falou da rebelião de Absalão. O escritor de Crônicas não falou. O escritor de Samuel, né, já na verdade isso aí já deve estar já tá lá no comecinho de Reis, né? Ele falou da rebelião de Adonias. Na verdade não foi uma rebelião, né? Adonias teria direito, mas ele não fala que Adonias tentou tomar o lugar de Salomão, que tinha sido o filho que Davi queria que reinasse. O escritor de Crônicas omitiu aquilo que o escritor de Samuel falou, de Reis no caso. Então, qual era o objetivo do escritor de Crônicas? Era com certeza mostrar um Davi herói, um Davi maravilhoso, né? O escritor de Crônicas quase não falou dos defeitos de Davi e o exaltou muito mais que o escritor de Samuel. O Davi que organizou o culto, que dividiu os turnos dos levitas, né? Ele, digamos assim, que o escritor de Crônicas limpou quase toda a vida de Davi e o escritor de Samuel lançou tudo no ventilador, não omitiu nada. Pelo menos a gente, né, não sabe. Quando você lê os evangelhos, tá claro ali que os escritores têm objetivos diferentes. Escreveram para públicos diferentes. O Evangelho de João tem o claro objetivo de provar a divindade de Cristo, mediante ali o surgimento do gnosticismo, e também de provar que Jesus era o Messias mediante seus milagres. O Evangelho de João fala que Jesus fez sinais, ele chama os milagres de Jesus de sinais. Já um evangelista Mateus, eu não estou dizendo que são os únicos objetivos, mas entre outros objetivos, Mateus tem o propósito de provar que Jesus é o Messias de Israel. Então ele começa o seu evangelho com genealogia de Jesus, partindo de Abraão. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é o Messias de Israel. Mateus cita várias passagens do Velho Testamento que seriam pré-anúncio da vinda de Jesus. Já Marcos não. Marcos praticamente não cita a Bíblia hebraica, o nosso Velho Testamento. E aí você vai vendo que os objetivos dos autores são diferentes. Ou então os profetas. Os profetas têm ali seus objetivos, eles dirigem suas profecias a determinados grupos, né, mais para o norte de Israel, ou mais para o sul de Israel, ou para outras nações. Jonas profetizou para Nínive, né? Naum profetizou para Nínive, Obadias profetizou para Edom, Malaquias profetizou para o povo de Israel depois do exílio, que já tinha reconstruído o templo e já estava ali algum tempo depois da reconstrução do templo, com o culto funcionando, com o objetivo de repreender aquela forma de culto. Ageu tem o objetivo de estimular o povo a reconstruir o templo. Então, isso vai ficando mais ou menos claro na leitura dos livros. E isso também está ligado a algo um pouco complexo na exegese bíblica, que é, na verdade, a matéria bibliologia, mas ela está intimamente ligada à exegese, que é a data e autoria dos livros bíblicos. Esse é um campo muito complexo, mas é importante que o estudioso da Bíblia tenha uma ideia, né, das principais posições de quando cada livro foi escrito. Então, você precisa saber que Ageu e Zacarias são livros cujo fundo histórico estão ali em Esdras e Neemias, né? Isso é bastante importante. É importante que o autor tenha uma ideia das cartas de Paulo, quais foram as cartas da prisão, quando ele foi preso, quais foram cartas antes da prisão, quais foram cartas escritas pouco antes dele falecer, né? Quais teriam sido as fontes dos evangelhos, qual foi o primeiro, quais vieram depois, qual veio lá no final. Tem uma, digamos assim, uma boa noção cronológica
de quando cada livro foi escrito e uma base de quem foram os seus autores. É um assunto espinhoso, mas nada impede do pregador, do professor, do interessado pelo conhecimento bíblico ter uma boa base sobre isso. E uma última recomendação nessa segunda aula é que o leitor da Bíblia, ao ler um texto, o texto não ficou claro, leia o seu contexto. Leia os versículos que vêm antes, os que vêm depois, leia o capítulo inteiro. Atente-se, porque às vezes a divisão em capítulos não é exata. Você pode ver isso logo no começo do livro de Gênesis. Os 3, 4 primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis são a conclusão do capítulo 1. A pessoa que dividiu ali quebrou o raciocínio do escritor original. Né? Lembrando que a Bíblia original não tinha capítulos e muito menos versículos. Então se atente a isso também. E se o contexto imediato não te trouxe uma resposta satisfatória, busque o contexto geral nas páginas da Bíblia. Então você está vendo que é necessário conhecer bem a Bíblia, é necessário estar familiarizado com ela e é necessário também conhecer o que a envolve, especificamente o pano de fundo. Então essas são algumas recomendações nessa segunda aula. Um abraço.